Bom dia a todos. Hoje estaremos falando de um assunto muito importante para a sociologia: a formação e as características do Estado moderno. O Estado, tal como é conhecido, nem sempre existiu. Um longo processo de reformulação teórica e de cosmovisão foi necessária para a compreensão do Estado moderno enquanto instituição social. Muitos fatores foram responsáveis por sua formação. Essa nova visão tem razões históricas, políticas, econômicas, culturais, mas também de transformação de pensamento. Opa, e aí, tudo bem? Eu sou o Vinícius. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Thomas Hobbes e como o que ele pensava sobre a formação do Estado moderno. Bom, primeiramente, Thomas Hobbes ele foi um teórico que nasceu em 1588, no final do século XVI, e morreu no final também do século XVII, em 1679. Bom, por Hobbes, ele acreditava que o Estado ele deveria ser uma instituição fundamentada para regular as ações humanas, dando o caráter da condição natural dos homens que o impele à busca do entendimento de seus desejos a qualquer maneira, a qualquer preço, de forma violenta, egoísta, isto é, movida por paixões. Bom, isso entra na teoria do contrato social, que foi estabelecida justamente por Hobbes e outros teóricos da época, onde as pessoas elas depositam a autoridade e a confiança no Estado e abrem mão dos seus direitos individuais, consentindo que o poder pertence ao Estado. Bom, o próprio Hobbes, ele desenvolveu uma visão particular das teorias de como a formação do Estado moderno se deve, né? E eu vou listar algumas aqui para vocês. Bom, o primeiro ponto era o estado da natureza. O Hobbes acreditava que, nesse estado, os seres humanos eram egoístas, violentos e movidos por seus desejos individuais. Nesse estado, não tinha autoridade, leis ou segurança. Bom, devido a esse estado, a gente entra no segundo, que são as condições insustentáveis, né? Que devido à natureza humana, o Hobbes argumentou que as pessoas viviam num estado de guerra e todos contra todos no estado da natureza. Então essa situação era insustentável, né? Bom, aí a gente chega no terceiro ponto, que seria o contrato social, que para escapar do estado de natureza caótico, as pessoas, segundo o Hobbes, concordaram em criar um contrato social. Esse contrato envolveu a renúncia dos direitos individuais, como já expliquei, em favor de um soberano absoluto, uma figura centralizada com autoridade incontestável, que no caso do Estado moderno seria o Estado. Bom, o quarto ponto seria o do soberano Leviatã. O soberano, que Hobbes chamou de Leviatã, ele representava o poder supremo do Estado. O Leviatã garantiria a ordem e a segurança, impondo leis e mantendo a paz. A autoridade do soberano não podia ser questionada, pois isso levaria ao retorno ao estado da natureza. É o primeiro, né? E por fim, a gente tem o último ponto, que é o da monarquia absolutista. O Hobbes defendeu a ideia de uma monarquia absolutista como forma mais eficaz de governo, e acreditava que a concentração do poder nas mãos de um único soberano era necessária para evitar conflitos e assegurar a estabilidade. Resumindo, né? Portanto, de acordo com Thomas Hobbes, a formação do Estado moderno envolveu as pessoas abrindo mão de parte da sua liberdade e autoridade individual, em troca da sua proteção e segurança proporcionadas por um soberano absoluto. Essa teoria dele serviu como uma justificativa para o poder monárquico e teve um impacto significativo na filosofia política e na teoria do Estado no período da Revolução Inglesa e além. Nicolau Maquiavel foi um dos principais autores de sua época, o renascentismo, que consiste em um intermédio entre a Idade Média e a modernidade. Defensor do absolutismo e de ações duras e austeras por parte de um governante, quando necessário, Maquiavel foi injustiçado ao entrar para a história como patrono da expressão maquiavélico, utilizada para designar alguém capaz de fazer tudo pelo poder. Para Maquiavel, a conservação do poder nas mãos de um bom governante, mesmo em situações de maior controle, é condição necessária para a conservação da ordem política. A sua ideia é de que um Estado forte depende de um governante eficaz, e para que ele seja bom, ele deve ter boas habilidades políticas. Para Max Weber, por mais que os estados eles possam variar em algumas características, existe uma que é fundamental, que o Estado é essencialmente um empreendimento político. Ele exerce poder sobre os outros. Isso garante ao Estado um monopólio político e legítimo do uso da violência e da força. Desse modo, Weber mostra que o Estado não se define por sua função nem por seus atributos, uma vez que eles variam,
mas pelo fato desse poder se impor legitimamente por meio da coerção, sobretudo a coerção física. Weber chama atenção para as diferenças entre poder e dominação. O poder é a capacidade de determinar a ação do outro contra sua vontade. Já a dominação é a capacidade de determinar a ação do outro com seu consentimento. Weber, então, explica que há 3 tipos de dominação. A primeira é a dominação tradicional, que se apoia no enraizamento dos costumes e nas crenças ancestrais. A segunda é a dominação carismática, que está ligada ao poder da personalidade do líder, ou seja, às qualidades extraordinárias existentes ou atribuídas ao líder. E a terceira é a dominação legal racional, corresponde justamente ao tipo de poder que tem hoje o Estado moderno. A autoridade política aqui reside sobre normas e leis, como uma Constituição escrita, como um exemplo dos dias atuais. Agora iremos trazer um pouco sobre a perspectiva de povo, nação e Estado. Povo refere-se a um agrupamento humano com uma cultura semelhante, ou seja, é um conjunto de pessoas que se agrupam e têm uma mesma cultura, muitas vezes mesmas tradições, mesmos antepassados comuns, religiões e línguas. Já a nação é o povo fixado em determinada área geográfica, ou seja, é o conjunto desses povos que estão em uma determinada área e eles se organizam de uma determinada forma, criando leis e práticas a serem seguidas. Já o Estado, que é nosso grande querido, é uma nação política e organizada oficialmente, ou seja, ele é uma organização oficial, então ele pressupõe o povo, território e nação. Vale ressaltar também que podem haver várias nações controladas por um mesmo Estado. O mesmo tem funções como garantir a soberania, manter a ordem, como explica Max Weber, e promover o bem-estar social, fazer com que todo mundo se sinta bem no ambiente que está. É uma organização. Agora falando um pouco sobre os tipos de estados, nós temos os estados totalitários, em que tem uma centralização de poder e um controle de todos os meios, seja de produção, seja de mídia, seja de comunicação. Nós temos um Estado liberal, em que a interferência do Estado é como proposta ser mínima, não tendo muita influência no mercado e nas empresas. E nós temos os sociais democráticos, que se encontram no meio termo entre o totalitário e o liberal, mesclando um pouco os dois. Agora falando do último, mas não menos importante, a federação, que se dá com a união de 2 ou mais estados que renunciam sua soberania e formam somente um estado soberano, a federação.